A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para você que está chegando pela primeira vez, eu quero me apresentar aqui, eu sou o Luiz Silva. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quero trazer aqui, um estudo hoje sobre oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Deus sempre teve compaixão de nós, sempre está nos dando oportunidades e nós devemos abraçá-la, acatá-la, essas oportunidades que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. E eu vou falar aqui hoje sobre vários assuntos, sobre as oportunidades que Deus te dá em nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus está nos guiando. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus os abençoe. Outro dia eu deixei aqui um vídeo falando sobre as oportunidades que Deus tem dado em nossas vidas, e eu citei a vida de Pedro como exemplo, um exemplo maravilhoso do amor de Deus, do amor de Jesus para com Pedro e do que aconteceu ali na vida de Pedro, e que Deus o abençoou, que Deus perdoou, que Deus lhe deu de volta o seu ofício como apóstolo, louvado seja o nome do Senhor, e reingressou ele novamente no seu ministério. E teve um comentário que o irmão deixou, falou assim: parem de falar de Pedro, todos pecaram, todos negaram a Jesus, não foi só Pedro. Sim, todos negaram, mas eu peguei Pedro como referência, e ele falou que não era para falar assim de Pedro, não faz nada de mal, mal de Pedro, não. Eu mostrei o amor de Cristo para com Pedro, o carinho de Cristo para com Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse irmão comentou lá, achando que eu estava falando mal de Pedro, mas não é. Realmente, todos negaram a Jesus, porque Jesus falou assim: olha, esta noite todos vocês vão se escandalizar por minha causa. Mas foi só Pedro que falou: não, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos se neguem, eu não. Entendeu? Então peguei Pedro ali como uma referência. Jamais eu ia falar mal de Pedro aqui, sabendo que Pedro foi um grande ganhador de alma depois da sua conversão, depois que ele passou pelo processo, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um abençoado ali, um grande ganhador de almas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Vamos mostrar aqui, ler aqui sobre a vida aqui do filho pródigo, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11 de Lucas 15 diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus para os seus campos, a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o,
com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Só até o versículo 24. Irmãos, essa história nos mostra o quanto o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama. Por que Jesus contou esta parábola? Ele faz aqui uma analogia, uma comparação, uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Quando fala parábola, não é que aconteceu literalmente, mas é trazendo uma comparação do pai terreno para o pai celestial. E ele mostra esta comparação de um pai que tinha esses 2 filhos, e o mais novo dele falou: pai, me dá aí a parte que me pertence. A gente sabe que herança é passada para os filhos depois que os pais morrem, né? Esse filho mais novo, porém, ele quis antes a sua parte. E o pai dividiu, né, entre os 2, o pai e o filho, porque o outro não havia pedido a sua parte também, mas o pai dividiu com aquele que o pediu. E ele, juntando tudo, foi embora. E Jesus, mostrando aqui a fraqueza do homem que se afasta de Deus, vai embora, perde tudo, às vezes está vivendo uma vida com Deus, uma vida, né, sossegada, uma vida robusta, cheia de bens. Porém, quando se afasta de Deus, porque a gente deve lembrar aqui que foi uma parábola, é uma comparação de um pai que tinha 2 filhos. Aqui o Senhor Jesus Cristo está levando para trazer para nós essa lição, essa mensagem, de que nós, quando estamos com Deus, nós pedimos: Senhor, eu vou dar um tempo, eu vou sair da igreja, não vou mais participar de nada, e vai embora e depois passa por uma grande necessidade. É necessidade de alegria, necessidade de convívio com a sociedade. Muitas vezes aprontam, pode ir preso, peca, perde os bens que Deus havia lhe dado e agora começa a padecer necessidade. Mas quando o homem se arrepende, quando o homem volta em si e diz: quando eu estava na igreja eu tinha abundância, quando eu estava na igreja minha vida era bem melhor, hoje eu estou jogado na sarjeta, às vezes se entrega ao vício da bebida, das drogas e outras coisas mais. Aí ele cai em si e fala: eu vou voltar para a igreja, vou voltar para meu pai, e vou dizer pelo menos: pai, me aceita pelo menos como um teu empregado, um zelador, alguém que faça alguma coisa aí na igreja. Assim, ele volta. E Jesus continua contando a comparação, a parábola. Ele fala assim: olha, ele se levanta, ele volta, ele diz: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou nem digno de ser chamado mais teu filho. Quando tem essa humildade, quando tem essa sinceridade no coração de um filho de Deus que se afasta dos seus caminhos, Deus o perdoa. E a Bíblia diz que o rapaz, ele volta para a sua casa, e de longe o pai já está avistando. Eu quero dizer que Deus, mesmo de longe, mesmo você estando longe, Ele nunca te perdeu de vista. Aonde quer que você for, Deus está te acompanhando com o seu olhar. Deus está te vendo aí onde você está. Ouça isso no nome de Jesus. E aquele pai, ele corre ao encontro daquele filho, abraça e o beija. E o filho: peraí, pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores, contanto que eu esteja aqui na segurança e que eu tenha pão, pelo menos para comer. Aí o pai, ele faz uma festa, manda levar o anel, louvado seja o nome do Senhor. Manda o servo trazer depressa a melhor túnica, veste ele, ouça isso no nome de Jesus. Ele põe um anel na sua mão, ainda sandália nos seus pés. Aquele anel simboliza que ele está dando novamente um símbolo da herança ali para ele. Manda trazer um bezerro cevado, e ali eles comem, se alegram.
Sabemos que no reino de Deus, é claro, não tem bezerro, mas aqui ele está trazendo essa comparação, essa analogia aqui, para mostrar o amor de Deus para com você. E a Bíblia diz que, falando daquela, um pouquinho antes, das ovelhas perdidas, a parábola da ovelha perdida, que aquele pastor, ele volta, ele busca uma ovelha que se desviou, se distanciou, e a Bíblia diz que ele deixa lá as 99 no deserto e vai atrás em busca daquela que se perdeu. E quando ele encontra, ele põe nos seus ombros e traz, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega, se alegra, porque, louvado seja o nome do Senhor, ele convoca os seus amigos e diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Aí versículo 7 ele diz: digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Então aqui, o pai ele faz uma festa, ele manda matar o novilho cevado, louvado seja o nome do Senhor, e faz uma grande festa. Por quê? Por causa de um pecador que se arrependeu. Ouça isso no nome de Jesus. Ele dá aqui uma nova oportunidade para aquele filho. Assim Deus, ele está trazendo para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida de alguém que se distanciou, que desperdiçou tudo que Deus havia lhe dado. Ouça isso no nome de Jesus. O Senhor, ele está trazendo uma nova oportunidade para a sua família, para a sua casa. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 31, como eu havia falado aqui, quando Jesus falou assim: olha, esta noite todos vocês se escandalizarão em mim, por minha causa. Ouça isto no nome de Jesus. Todos vocês vão se escandalizar por minha causa. Louvados e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 26, versículo 31, quando ele fala: todos vós esta noite se escandalizarão, vos escandalizarão por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo 32 ele fala: mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando Pedro ele disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a gente sabe que, na verdade, Pedro, aconteceu que quando prenderam ao Senhor Jesus, então todos se afastaram. Mas Pedro, realmente foi como eu falei aqui, que no começo, que no comentário o rapaz falou, que Pedro foi mais corajoso, que foi quem mais andou próximo, né? Mesmo que todos negaram, foram embora, Pedro andou próximo ainda. Louvado seja o nome do Senhor. É tão certo que quando ele nega, Jesus olha para Pedro. Por quê? Só viu Pedro ali, os outros só foram embora. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro estava próximo realmente do Senhor Jesus, a uma distância que podia ser visto. Quando ele negou que o galo canta, Jesus olhou para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lá no capítulo 10 de Mateus, voltando um pouquinho, a gente vê que Jesus chama assim os seus discípulos e separa 12 apóstolos, né? E Pedro foi o primeiro ali. A gente vê que Pedro foi separado como apóstolo, ali no capítulo 10 de Mateus. Aqui no capítulo 26, Pedro nega, ouça isso no nome de Jesus. Mas o importante não foi, né, nada disso aí que se passou. Lá em Marcos, louvado seja o nome do Senhor, a gente vê que Jesus, ele já está dando, ouça isso no nome de Jesus, uma nova oportunidade aqui na vida de Pedro.
Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16 de Marcos, louvado seja Deus. Nós vamos ver que Jesus, quando ressuscita, então, aqui passando logo, começando aqui no versículo 1 do capítulo 16, quando as irmãs Marias foram lá levar, ungir o corpo de Jesus, e elas iam conversando, quem que iria remover a pedra e tal. Aí chegou cedo lá no sepulcro, né? Logo depois de nascer do sol, elas foram ao sepulcro, diziam umas às outras, quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando elas, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entretanto, no sepulcro viram um jovem assentado à direita, esse é Marco relatando aqui, à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas esse aqui foi um recado que Jesus deixou para o anjo dar para elas, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Então aqui o Senhor, ele fez questão de lembrar de Pedro também, porque Pedro, provavelmente ficou muito triste, com aquilo que aconteceu, dele ter negado, e agora ele estava triste. Então Jesus fez questão de mencioná-lo, o nome dele, para reanimá-lo, para avivá-lo novamente, dando aqui mais oportunidade para Pedro, e dizer a Pedro que ele vai adiante de vós, Jesus falando, para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Aonde que ele disse? Lá em Mateus, capítulo 26, não é isso? Que todos vocês vão se escandalizar por minha causa, mas depois de eu ressurgir, eu irei adiante de vós para a Galileia. Então aqui o anjo já está fazendo lembrar, louvado seja o nome do Senhor, que está dando uma nova oportunidade para os discípulos, não só para Pedro, mas para todos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então aqui eles foram, em Mateus eles foram separados. Em Mateus 26, Mateus 10 foram separados como apóstolos, em Mateus 26 negaram, se dispersaram porque prenderam a Jesus. No capítulo 26, 31 a seguir, a gente vê ali que elas, ele foi morreu, mas foi depois ressuscitado e foi ao encontro deles na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Marcos, do capítulo 16, versículo 1 ao 8, a gente vê que o anjo manda avisar para eles, louvado seja o nome do Senhor, e indo lá para João, agora nós vamos chegar em João, que é o que eu quero chegar, é outra oportunidade, uma nova oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está agora colocando Pedro de volta no ministério. No João, capítulo 21, no capítulo 21 de João, a gente vai ver que os discípulos estavam todos tristes, Louvado seja o nome do Senhor, talvez pensando no que haviam feito. Puxa vida, nós realmente traímos. Aqui estavam todos tristes. E depois, veja só, versículo 1 do capítulo 21 diz assim: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos. Nós vamos contigo, vamos lá. Aí saíram, entretanto, no barco, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Olha só, vocês já viram o ditado de pessoas que falam assim: está estressado, vai pescar? Aqui eles estavam tristes, foram pescar. Já estava sem seu mestre, já estavam sem... achando que Jesus tinha abandonado, por eles terem todos negados, terem todos se escandalizado, louvado seja o nome do Senhor. E estava ali triste, quiseram desaparecer um pouco, aliviar um pouco a sua mente, aí foram pescar. Louvado seja o nome do Senhor. E pescaram a noite inteira, nada pegaram e tal.
Aí, cedinho de manhã, Jesus aparece, a partir do versículo 4 que vai falar, né? Jesus aparece na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então, Jesus lhe disse: filhos, tem alguma coisa de comer? Aí responderam: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Até aí, eles não sabiam que era Jesus, certo? Versículo 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Vejam só, versículo 7. Aquele discípulo, aliás, a quem Jesus amava, que era João, né? Disse a Pedro: é o Senhor! Uau! Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Talvez na sua vida você se ache despido, desprotegido, triste por ter cometido algum pecado, alguma fraqueza, algum deslize na vida, e por isso fez com que você se distanciasse, se ache agora na tristeza, se ache culpado. Ouça isso no nome de Jesus. E talvez você esteja querendo voltar às práticas, como eles aqui voltaram às práticas de pescador, os seus ofícios de pescador. Estavam todos tristes, claro, por ter negado, por ter não ter vigiado, ter se cumprido aquela palavra que Jesus falou, que todos iam se escandalizar, como diz lá em Mateus 26. E estavam todos tristes ali. Talvez você esteja passando por um momento assim difícil também. Mas eu quero dizer que Jesus ele marca um encontro com você, assim como marcou com os seus discípulos, com esses discípulos que estavam na praia pescando, e lhe deu uma nova oportunidade. Ouça isso no nome de Jesus. E nós podemos ver que daí a seguir, Jesus leva eles para a beira do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o versículo 8, e outros discípulos seguiram no barco puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam muito distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, desceram ali na terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Então, Jesus já estava com a provisão preparada ali para eles, para uma refeição de manhã cedo, louvado seja o nome do Senhor, na beira da praia. Disse-lhe Jesus: trazei aqui mais alguns peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Quando Jesus manda, irmãos, as coisas saem perfeitamente do jeito que aconteceu. Talvez se Jesus não tivesse mandado ali naquele momento, essa quantidade de peixe, como a profissão que eles tinham de pescador, eles já sabiam que a rede se rompia. Por isso que João aqui ele faz questão de falar que a rede não se rompeu. Mesmo através de tantos peixes, não grandes peixes, a rede não se rompeu. Aí Jesus disse, versículo 12, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor, por ver tanto milagre acontecer ali, aquela maravilha toda, sabiam que era o Senhor. Aí Jesus veio, versículo 13, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Aí agora, a partir do versículo 15 de João 21, Jesus aqui interroga Pedro, faz uma interrogação ali lindíssima, por 3 vezes, e a gente vê que Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, aí Jesus chega e fala assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Aqui Jesus já está reintegrando novamente
a Pedro no ministério. Irmãos, infelizmente a gente sabe que existe igreja por aí que, se uma pessoa comete um deslize na vida, um pecado, essa pessoa é até excluída da igreja. Eles abandonam, não dá mais atenção, e se voltar para a igreja, nunca mais tem um cargo na igreja, nunca mais faz nada na igreja, porque julgam eles que não tem mais retorno. Ouça isso no nome de Jesus. Mas aqui Pedro, né, com todos os discípulos erraram, tiveram os deslizes deles, mas Jesus está agora colocando, animando a Pedro, colocando de volta no ministério, mandando ele apacentar os seus cordeiros. Quem é que apacenta? Não, pastor. Jesus está dando novamente autoridade para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vai aumentando a responsabilidade. Cordeiro, ovelhas, os cuidados já é outro. Cordeiro, você não precisa ter tanta assim, lógico, vai ter cuidado específico, né? Mas a ovelha já é mais. A ovelha já tem que dar leite para seus filhos, para outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pastagem pode ser diferente, a palavra, a mensagem já pode ser diferente, já é pessoas mais maduras. Ouça isso no nome de Jesus. Aí, no versículo 17, ele perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado terceira vez: amas-me? E respondendo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Em verdade que te digo, que quando eras moço te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro a cingirá-te e te levará para onde não queres ir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, veja aqui que Jesus está dando oportunidade para os seus discípulos, ouça isso no nome de Jesus, colocando de volta no ministério. Louvado seja Deus, que Jesus já havia feito uma promessa lá bem antes, né? Quando Jesus vai lá e vai chamando ali os discípulos, para venham, que eu vou fazer de vocês de pescador de peixe a pescador de homens. E agora eles voltaram a sua profissão, estavam lá pescando, e Jesus falou assim: olha, seu trabalho, eu já te libertei, agora seu trabalho vai ser este. Vai ser cuidar das ovelhas, vai ser apacentar os cordeiros, louvado seja o nome do Senhor, e assim sucessivamente. Então, esse Jesus é o Jesus de novas oportunidades. É lógico, não vamos ficar todo momento brincando, né, de arrependimento. Pequei hoje, me arrependo amanhã, pequei hoje, me arrependo amanhã, tal, e assim vai, e achando que vai tudo bem. Ouça isso no nome de Jesus. Não, nós devemos nos arrepender, confessar e deixar para alcançar o perdão do Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, amados, Ele traz vitória ao pecador que se arrepende. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos, cada dia, andar, né, temer ao Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele sempre está dando novas oportunidades. Nós sabemos que lá em Mateus, no capítulo 5, né, versículo 27 a seguir, mas especialmente lá o versículo 31, o versículo 32, nós vamos ver que Jesus, Ele está ali comendo juntamente com os pecadores, cobradores de impostos, e ali os fariseus, né, eles começam a murmurar contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e pecadores? Aí lá no versículo 31,
isso é do capítulo 5 de Lucas. Jesus fala assim, olha, não necessita de médicos sãos, e sim os enfermos. Aí, versículo 32, ele fecha, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então, esta é as oportunidades que Jesus traz para a minha e para a sua vida. Se nós pecamos, o Senhor, Ele vem, louvado seja o nome do Senhor, nos trazendo, louvado seja Deus, uma nova oportunidade para que nós possamos seguir ao Senhor novamente. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não devemos jamais julgar alguém porque caiu, porque fracassou. Não, devemos dar as mãos, tirar ele lá do poço, ouça isso no nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quantas pessoas estão julgando, estão desprezando uma pessoa que teve um deslize na sua vida, ouça isso no nome de Jesus, mas nós não devemos jamais fazer assim, porque ao invés de nós estarmos ajudando, nós podemos estar com palavras, muitas vezes se reúnem grupinhos para falar de uma pessoa, para apontar os erros de outros, ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que estão tão sujas muitas vezes com o ministério, que em vez de se consertar, se arrependendo, não, vai fazer com que aquelas pessoas que caíram se afundam mais. Não, nós temos que abraçar, nós temos que dar atenção. Você não lembra que diz lá Salomão falando lá em Provérbios 24, versículo 16, né? Pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não é isso que diz lá em Provérbios 24:16? Se levantará por quê? Por que se levantará? Porque o Senhor, amado, é quem levanta, o Senhor é quem ajuda. Aí ele continua, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos tomar cuidado quando apontarmos o dedo para julgar alguém, nós temos que tomar muito cuidado, ouça isso no nome de Jesus. Aí lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados, ouça isso no nome de Jesus. Então Pedro estava triste, estava despido, se achou ali, bom, não vou pescar, não tenho o que fazer mais, vou pescar. Mas foi ali que Jesus teve um encontro com ele, louvado seja o nome do Senhor, e o levantou de volta, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no capítulo 8 de João, versículo 3, vai falar ali de uma mulher que ela foi apanhada em adultério, Então levaram ela a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tentando, provando Jesus, levaram ela querendo que aquela mulher fosse apedrejada, louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus escreveu no chão e depois levantou e falou, aqueles que tivessem pecado, atira a primeira pedra. Então saíram um por um e foram embora, louvado seja o nome do Senhor. Jesus escrevia novamente no chão, quando levantou, só estava ele e a mulher, e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém, Senhor. Ele falou, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, nós devemos ter misericórdia, nós devemos ter piedade das pessoas, ter compaixão das pessoas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Irmãos, sabemos que Deus, o Senhor Jesus, Ele é o reciclador, Ele é o artesão, ouça isso no nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, quando o Senhor, Ele pega aquilo que a gente muitas vezes não dá nada, que a gente descarta, que a gente joga fora, aquele que a gente fala assim, isso aqui, olha, eu acho que não tem jeito para ele, o Senhor vai lá, resgata, tira do lamaçal, dá um banho da misericórdia e faz com que aquela pessoa, ele fique, louvado seja o nome do Senhor, uma nova criatura, as coisas velhas passam e o Senhor faz grandes vitórias, grandes bênçãos na vida da pessoa. Ouça isso no nome de Jesus. Portanto, não julgue, mas ajude. Não aponte, louvado seja o nome do Senhor. Aí pensa assim, ele era pastor, mas olha como ele está, isso daí só a graça, isso aí não. Tem pessoas que falam assim, eu não vou atrás porque ele conhecia a verdade mais do que eu, e se eu for, não.
nós somos usados, nós somos ferramentas usadas na mão do Senhor, nós temos que ir usando a misericórdia, a compaixão, louvado seja o nome do Senhor. Insista na oração, insista no que for necessário para arrancar uma vida das mãos do inimigo e trazer para o reino celestial. Irmãos, fique com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus das oportunidades, que está trazendo para mim e para você uma nova oportunidade de vida, de regressar à casa do Pai, assim como fez aquele filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor, naquela comparação, naquela parábola que Jesus faz, mostrando o amor do Pai terreno e também o amor, comparando ali com o amor do Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E o Senhor, Ele vai te aceitar, não como um empregado, não só como servo, mas como filho. Vai te dar o seu anel, vai te dar roupas limpas, vai te fazer uma festa. Louvado seja o nome do Senhor, porque há festa no céu quando o pecador se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estaremos aí de volta trazendo mais um trabalho aí, louvado seja o nome do Senhor, para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja. Ouça isso no nome de Jesus. O intuito desse canal é estar levando a mensagem de Deus, mensagem de poder, mensagem transformadora, mensagem que renova. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais eu vou chegar aqui a apontar a vida de A e de B, não, porque eu sei, como diz lá em Romano, quem és tu que julga o servo alheio. Para o seu Senhor, que ele caia ou que esteja de pé, poderoso é o Senhor para levantar. Lá em Provérbios capítulo 17, versículo 9, fala que nós não devemos lembrar as coisas ruins, não devemos estar passando na cara de alguém, louvado seja o nome do Senhor, lembrando as coisas ruins que fizeram para você, louvado seja o nome do Senhor. Para mim, não devo lembrar, mas devo usar de misericórdia, louvado seja Deus, para com as pessoas. Ouça isto no nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas, para que outras pessoas alcancem também a misericórdia, o perdão. Sabia que tem pessoas que às vezes têm um deslizes e ao invés de fazer como fez o filho pródigo, de regressar para a casa do Pai, tem uns que vai cada vez mais se aprofundando porque acha que não tem mais solução. Igualmente, eu citei aqui, tem igrejas que não aceitam mais pessoas de volta que tiveram deslizes, e acaba jogando fora, excluindo, que aquelas pessoas foram doutrinadas que realmente é assim e tal, aí eles pensam, bom, não tem mais jeito para mim, aí vai se aprofundar na bebida para tentar esquecer algumas coisas ruins que eles praticaram no passado. Tem pessoas que estão assim, mas você que é conhecedor da palavra de Deus, que é um praticante, sabe que não é bem assim como eles falam, você sabe que tem sim o perdão de Deus, que tem sim, louvado seja o nome do Senhor, novas oportunidades daquela vida. Vá, arranque aquelas pessoas que estão lá na sarjeta e traga para a igreja para ouvir a mensagem de Deus. Compartilhe esse trabalho com eles também, para que eles possam ter um pouco de esperança e voltarem ao caminho do Senhor, regressarem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.